Oiê, tudo bem? Eu me chamo Sabrina e eu quero bater um papo com você. No ano passado, o grupo FOP, ou F-Hop Music, lançou a música A Boa Parte, que fala de um momento vivido por Maria e Marta com Jesus. Essa música, ela trouxe uma atenção muito maior para essa história, né, para essa questão da boa parte, e hoje eu tenho duas reflexões pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria ler essa passagem, né, onde fala dessa história, para caso você não tenha chegado nessa parte da Bíblia. Ela fica lá em Lucas 10, do 38 a 42, e fala assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Caso você não saiba, não tenha assistido The Chosen, Marta e essa Maria, elas eram irmãs de Lázaro, o Lázaro que Jesus ressuscitou. Só pra ninguém ficar perdido. A primeira reflexão que eu queria trazer é justamente essa de estarmos distraídos com outras coisas e estarmos perdendo o que é importante, estarmos perdendo essa boa parte. No caso da Marta, se a gente pegar ali em outros lugares da Bíblia, a gente vai conseguir ver que essa não foi uma cena isolada, que era um pouquinho da personalidade dela, né? A gente pode ver isso lá em João 11, isso depois que Lázaro morreu, que diz assim: Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então a gente consegue ver ali que a gata tinha um pouquinho de ansiedade, né? Porque antes mesmo de Jesus chegar na cidade, ela saiu correndo de casa para encontrá-lo, enquanto Maria ficou em casa e só foi até Jesus quando este a chamou. Nossa, falei bonito, né? Então a gente pode ver que das duas, a Marta já era mais agitada, né? Tem mais um exemplo no próximo capítulo, que é João 12, do 1 ao 3, depois que Lázaro já tinha ressuscitado, que fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Dá pra ver claramente que a linguagem de uma era atos de serviço e a da outra era tempo de qualidade, né? E o legal dessa história é que a gente nem precisa se esforçar tanto para trazer ela para os dias de hoje. Afinal, no século que a gente está vivendo, quão atarefados nós somos. A gente vive numa correria imparável, com uma lista de tarefas interminável, com compromissos, planos, projetos, estudo, trabalho, relacionamentos, família. É tanta coisa que parece que 24 horas do dia quase não dá. Às vezes a gente até quer que o dia tivesse mais horas para que a gente conseguisse fazer o tanto de coisa que a gente tem para fazer. Nossa agenda sempre tá cheia e a gente sabe que se tal coisa não estiver na nossa agenda, a gente provavelmente não vai fazer. Até porque se não tá na agenda, provavelmente não é importante o suficiente. E a pergunta é: onde que Deus se encaixa nisso tudo? A gente tá colocando Deus na nossa agenda? Em vários dias a gente deixa Deus por último na nossa lista de tarefas. E aí, depois de cumprir todas as outras tarefas, a gente já tá cansado, o dia já acabou, tá na hora de dormir, e a gente passa Deus para outro dia. No vídeo que eu fiz sobre o devocional, eu falo que eu prefiro fazer o meu na parte da manhã, tanto por ser um horário mais calmo, né, em que minha cabeça tá mais tranquila, mais vazia, mas também como uma forma de eu colocar Deus como prioridade no meu dia antes de qualquer outra tarefa. Em muitos dias, eu até consigo, e aí eu estou agindo como Maria e escolhendo a boa parte. Mas também tem muitos outros dias em que eu ajo como Marta, onde eu juro que as minhas outras tarefas, os meus outros compromissos têm mais importância. E a gente não verbaliza isso, mas a gente sabe que quando isso acontece, a gente está dizendo que as outras coisas não podem esperar, mas Deus, ele pode. E também não me entenda mal, Marta, ela não era uma pessoa ruim. A gente não tá aqui pra pôr ela em julgamento. Ela acreditava que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela sabia quem ele era. Só que naquele momento,
ela estava com a prioridade no lugar errado. É lindo ver que ela queria servi-los, né? Que ela queria preparar a casa para recebê-los, receber Jesus, receber os discípulos, mas isso não devia ter sido a prioridade dela naquele momento. Jesus mesmo fala ali em João 12, quando Maria está derramando o perfume sobre os pés dele e Judas olha indignado, falando que desperdício de perfume. Jesus olha e fala: eu não vou estar aqui para sempre. Vocês podem comprar outro perfume, vocês podem recuperar esse dinheiro, mas eu não vou estar aqui com vocês. A casa pode ser arrumada em outro momento, a gente pode comer em outro momento. Marta, ela estava na presença de Jesus. Ela estava com Jesus ali presente, fisicamente com ela, falando, ensinando. Na casa dela, ela podia se sentar naquele momento, aprender com ele ali, enquanto ele estava ali fisicamente. Mas naquele momento ela preferiu limpar a casa, ela preferiu fazer comida. E como eu disse, é lindo ver que ela queria servir. Mas não era aquilo que importava naquele momento, não era aquilo que ela devia estar fazendo naquele momento. Aquilo podia ser feito depois, mas Jesus não ia estar ali para sempre. Olha o tanto que ela perdeu simplesmente por não colocar a prioridade dela no lugar certo. E quantas coisas nós perdemos, quantos momentos com Deus, quanto tempo de conversa com Ele nós perdemos porque a nossa prioridade simplesmente está em outras coisas. Quantos momentos de conversa nós perdemos, quantas oportunidades de aprender com Ele, de conhecê-lo, de conversar nós perdemos. Então a gente tem que parar de trocar o Senhor, trocar nosso tempo com o Senhor por outras coisas que vão passar. E agora eu vou ir para a segunda reflexão, onde eu quero dizer que nem sempre essa troca vai ser por coisas secundárias. Às vezes, a gente troca esse tempo com o Senhor estando na igreja, estando servindo no nosso ministério, onde a gente jura que por estar se matando de servir, a gente está se aproximando do Senhor. Só que na verdade a gente está se distanciando. Na verdade, a gente tá frio espiritualmente, a gente não tá vendo mais motivo no que a gente tá fazendo, não tá sentindo mais prazer nem alegria de estar fazendo aquilo, e ao invés de se aproximar, a gente se distancia de Deus. Trabalho para Deus decorre de tempo com Deus. Se você não tem tempo com Deus, você não tem relacionamento, você não tem intimidade, você não tem conversa, a obra ela não vai fazer sentido. Você não vai sentir a alegria e o prazer de estar trabalhando para o Senhor. No fim das contas, você só vai ficar cansado e desanimado. E eu trouxe até uma alegoria para que você entenda isso, para que isso grude na tua cabeça. O que eu tô querendo dizer é como pais que trabalham e trabalham e trabalham para dar tudo que eles puderem para os filhos, para dar presente, viagem, tudo que eles puderem. Mas eles estão trabalhando tanto que eles não têm tempo para estarem com os filhos. Eles não têm tempo para conversarem com os filhos, para terem um relacionamento com os filhos. Então, no fim, os filhos só têm presente, mas não têm presença. E isso resulta num relacionamento frio e num relacionamento distante. Servir a Cristo para Marta virou um substituto da intimidade com Ele. E que troca mais infeliz, que é infelizmente uma troca que nós fazemos frequentemente. Que essa história ela seja sempre um lembrete de onde deve estar a nossa prioridade. Que a gente sempre ore e peça para que o Senhor nos ajude. Que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa atenção, nossa prioridade estejam em Cristo. Que a gente anseie todos os dias por intimidade, por ter relacionamento com Deus, por ter tempo com Deus, tempo de conversa, tempo de louvor. Eu não estou falando de um devocional, eu estou falando de tempo intencional. A gente anseie por conversar com Ele todos os momentos do nosso dia. E que no fim das contas, Ele seja a nossa prioridade. Que não seja trabalho, que não seja estudo, que não seja relacionamentos, que não seja família, que não seja amigos, que não seja projetos, que não seja sonhos, que nada disso fique na frente de Deus. Porque apesar de tudo isso ser muito bom e apesar de a gente ter que cuidar dessas outras coisas também, tudo isso passa. E nada disso é eterno. A única coisa que é eterna é Deus. Espero muito que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Um beijão, que Deus abençoe.